Então abra no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 25. Vamos lá. Está escrito o seguinte: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Amém? Eu vou reler, escute, Moisés está falando com Faraó. Preste atenção, ele não está falando com outro israelita ou outro judeu, ele está falando com um egípcio, com o presidente do Egito, com o rei do Egito. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Amém? Olha a autoridade de Moisés. Você também vai dar sacrifícios e holocaustos para o Senhor nosso Deus, e o nosso gado irá conosco. Nós não vamos sair do Egito de mãos vazias, o que é nosso, e nenhuma unha ficará. Amém? Você está entendendo a autoridade profética? Às vezes a pessoa está sofrendo perdas e vai abrindo mão de coisas, está negociando e negociando mal. Moisés está na unção de Deus, na autoridade do Espírito, e está deixando bem clara a situação. Faraó, é o seguinte: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos ao nosso Deus, para que ofereçamos ao nosso Deus, e o nosso gado irá conosco, nenhuma unha ficará. Amém? É direito de quem serve a Deus. O diabo não vai ficar com aquilo que é teu, não. Amém? Então, vamos reler agora. Eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. Moisés, porém, disse: Tu também. Fala com autoridade. Tu também. Oh, beleza, gostei. Se o faraó tivesse te ouvido, ele estava tremendo agora. Eu? Vamos lá. Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, nenhuma unha ficará, nenhuma unha ficará. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê neste Deus? Crê? Então vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para esta palavra. Glória a Deus, que coisa linda! Por isso que eu gosto de pregar no Rio de Janeiro. A gente sente a fé, a unção do povo, até nas palmas. Abra a boca, dá glória a Deus também. Olha que coisa linda! Maravilhoso, maravilhoso, de novo. Isso, continua. Você que está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, junte-se a nós. Povos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe, Portugal, Ilha da Madeira, brasileiros em toda parte. Isso, glorifiquem a Deus conosco. Oh glória! Oh glória! Pai querido, olha que coisa linda, maravilhosa. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade,
e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. Amados, quero que você, cada pessoa aqui, pegue uma caneta, porque eu quero te mostrar a diferença entre sacrifícios e holocaustos. Você percebeu que Moisés, quando falou com Faraó, ele citou as duas coisas? Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. As pessoas imaginam, de um modo geral, que sacrifícios e holocaustos representam as mesmas coisas, que são sinônimos, mas não são. São coisas bem distintas. O que é o sacrifício? Anote aí primeiro o que é o sacrifício. Sacrifício é quando a oferta, com muita dor, sangra até o fim. E aquela oferta crua, sangrenta, dolorida, é apresentada ao Senhor. Isso é o sacrifício. Isso é o sacrifício. Dói muito, sangra até o fim, mas é uma oferta crua, uma oferta sangrenta. E o holocausto vai além. O holocausto é este sacrifício sangrento que no final é totalmente queimado, consumido, consumado. O sacrifício, então, ele se torna em fumaça que sobe para o céu numa dedicação total a Deus. Não sobra nada na terra, tudo sobe para Deus. Amém? Quem entendeu a diferença, levante a mão. Mas quem criou isto, esta diferença e esta exigência para Moisés chegar com tanta autoridade para Faraó, que nem judeu é, e mandar ele apresentar também sacrifícios e holocaustos? Quem criou isso? Foi o próprio Deus, quando lá no Monte Sinai se apresentou para Moisés numa sarça ardente, revelou o seu nome, porque até então ele era conhecido apenas como Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ali Deus falou para Moisés: eu agora estou te falando o meu nome. YHVH, pronúncia indefinida, porque não tem uma vogal, é só consoante. Difícil pronunciar um nome sem vogal. Os teólogos, eruditos, estudiosos e os próprios judeus que estudam bastante a Torá acreditam que a pronúncia mais aproximada seria Yahvé ou Javé. Então, quando Deus apareceu ali para Moisés e se revelou totalmente, Deus o comissionou para que ele saísse do deserto, retornasse ao Egito, de onde estava ausente há 40 anos, para tirar o povo de Israel daquela escravidão de 430 anos. Moisés, então, ele começa a dizer: não vão acreditar em mim. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? E Deus lá no Monte Sinai vai revestindo Moisés de autoridade e poder. E é no Monte Sinai que pela primeira vez Deus concede poderes maravilhosos ao ser humano. Então Moisés ouve de Deus esta palavra. Eu quero que você vá comigo, aqui mesmo em Êxodo capítulo 3 agora. Deus fala para Moisés: você, Moisés, vai procurar os mais velhos de Israel, os anciãos, os líderes das famílias, vai contar que eu encontrei você. Você vai contar para todo mundo
que o Deus dos hebreus te encontrou e que eu vou tirar vocês desta escravidão e deste sofrimento. Quando você falar com os anciãos, com os chefes, com os cabeças das casas, eles te ouvirão. Aí eu quero que você vá com eles até o faraó e diga isso para o faraó. Então acompanhem comigo, Êxodo capítulo 3, versículo 18. Moisés, os anciãos ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Agora, primeira coisa, passa um traço aí embaixo, onde aparece a definição que o próprio Deus faz de si mesmo. O Senhor, o Deus dos hebreus. Passe um traço aí embaixo. O Deus dos hebreus. Isso é importante. O Senhor, o Deus dos judeus. Hebreus e judeus é a mesma coisa. Refere-se ao mesmo povo, à mesma etnia. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deus deixando claro que é Ele que encontra com a pessoa. Não é a pessoa que encontra com Ele. O Deus dos hebreus nos encontrou. Moisés, fala que é para ele, o faraó, deixar vocês irem caminho de 3 dias no deserto. E digam, você e os anciãos, digam ao faraó, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Ou seja, o próprio Deus pedindo em favor dele, aliás, pedindo não, né? A gente usa erradamente as palavras. O próprio Deus está mandando que se façam sacrifícios em favor dele mesmo. Moisés, diga ao faraó: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deus mandando que sacrifícios sejam feitos em favor dele mesmo, onde ele mesmo é o beneficiado. Você está percebendo isso aqui? Uma proposição, uma proposta do próprio Deus em favor dele mesmo. Registra o que você está ouvindo. Uma proposta do próprio Deus em favor dele mesmo. É Deus falando: Moisés, você vai falar assim com o faraó. Aí Moisés, junto com os anciãos, vai lá para o palácio do faraó e repete o que Deus tinha falado para ele, em particular aqui no Monte Sinai. Moisés agora vai lá e fala para o faraó, e no momento em que ele está falando, surge a revelação por que Deus quer sacrifícios em holocaustos em favor dele mesmo. Vamos comigo em Êxodo capítulo 5, versículo 3. Êxodo capítulo 5, versículo 3. E eles disseram a Faraó: o Deus dos hebreus nos encontrou. Passa um traço aí de novo, o Deus dos hebreus. O Deus dos judeus. O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Olha aí a revelação. Olha a revelação. Para que Deus quer sacrifícios e holocaustos? Para que pestes, pragas e a espada, isto é, a morte, não venha sobre o povo. É para isso que serve sacrifícios e holocaustos.
para desviar pestes, pragas e desviar a espada, ferimento, a morte. Então, ali foi revelado por que Deus quer que Moisés e o povo façam isso, sacrifícios e holocaustos. Porque sacrifícios e holocaustos têm o dom de desviar pestes e desviar a morte. E olha só que coisa muito interessante, o inferno também sabe disso. O inferno tem conhecimento desse dom, vamos dizer, poder do sacrifício e do holocausto. Desviar a peste e desviar a morte. Então o inferno não quer que a pessoa faça sacrifícios e holocaustos. Como Faraó personificava nele mesmo toda integridade maligna, é evidente que Faraó não vai deixar que o povo, seja quem for, apresente para Deus sacrifícios e holocaustos, porque o diabo não quer que o mal, a peste, a praga, a espada, a morte se afaste das pessoas. O diabo quer que as pessoas continuem atormentadas por pestes, pragas, doenças, sofrimentos, medos, ferimentos, morte. Por isso que Faraó não vai permitir. Ele vai endurecer o coração e as pragas começarão a ocorrer no Egito, devastando o país, devastando a agricultura egípcia, devastando a pecuária egípcia, devastando as famílias, as casas, os campos, acabando com tudo. Uma praga atrás da outra, porque Faraó, ele quer impedir que o povo apresente sacrifícios e holocaustos para Deus. Agora olha só, até que vem a 9ª praga, o Egito já está arrasado, Faraó já tomou muito prejuízo, vem a 9ª praga. A 9ª praga é a escuridão total. E essa 9ª praga, ela foi muito forte para Faraó. Por quê? Durante 3 dias de escuridão total, quer dizer que o Deus Ra não pôde vencer aquelas trevas que Deus mandou. O que Deus estava mostrando ali? Que o povo do Egito estava em trevas. Porém, na região do Egito, onde habitava o povo de Israel, havia luz normalmente. Havia luz ali. Por quê? Porque eles serviam a Deus. Jesus é a luz do mundo, Deus é a luz do mundo. Então ficou patente a diferença entre os egípcios, que estavam em trevas, e o povo de Deus que estava debaixo da luz divina. Com aquela 9ª praga da escuridão, trevas totais, o Faraó chama Moisés. Até então o Faraó prometia e não cumpria. Até então o Faraó dizia assim, nas poucas concessões que fez: Moisés, você e os homens podem ir. Mas Moisés falou: de jeito nenhum. Também irão os nossos bebezinhos e os nossos velhos. Irão nossas mulheres, nossas filhas, nossos filhos. O nosso gado também irá, todas as nossas ovelhas, todos os nossos bois. Não vai ficar nada. Aí o Faraó falou: não, se quiserem ir só os homens podem ir. Saiam da minha presença. Faraó, ele não queria liberar o povo. Mas na 9ª praga ele chamou Moisés. Eu quero que você agora acompanhe comigo, quando Faraó, praticamente rendido, praticamente se entregando, sabendo que perdeu, eu quero que você preste muita atenção no que Faraó vai falar para Moisés. Vamos em Êxodo capítulo 10, versículo 24. A 9ª praga, a escuridão total, abalou o Faraó. Quer dizer que o Deus Ra, o Deus Sol, não resolve porcaria nenhuma. Quer dizer que o Deus Ra não manda nada. Esse Deus dos hebreus é muito mais poderoso do que o Deus Ra. Porque
Já tem 3 dias que no Egito há escuridão, mas ali na terra de Gósen, onde estão os hebreus, tem luz. Moisés, vem cá. Vamos ler? Mas olha a astúcia do faraó, preste atenção. Êxodo 10, 24. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés poderia falar: não está mal não. Não está mal, essa proposta aí está boa. Vamos poder levar nossos bebezinhos e os nossos velhos. Vamos poder levar nossas esposas, nossos meninos e nossas meninas, nossos filhos e nossas filhas. Ele só quer que fique aí o gado, as ovelhas e os bois. Não está mal não. Negociação é assim mesmo. Cada um cede um pouquinho para chegar no acordo. Você pensa que Moisés raciocinou dessa maneira? Por que não? Porque o Deus dos hebreus estava com ele. Moisés sabia que ele podia ser duro, o homem mais poderoso da terra, porque todo o poder do faraó e todas as divindades do Egito não eram páreo para o Deus dos hebreus. Então Moisés é duro nesta hora. Olha só. Moisés ele já está entendendo a intenção do faraó. A impressão que se dá é que o faraó está fazendo concessões, está sendo bonzinho. Mas Moisés sabe o que está por detrás daquele ingênuo pedido do faraó. Fiquem só as ovelhas e os bois, mas vocês podem ir embora, até com as crianças. Moisés entendeu na hora por revelação de Deus. Porque desde a primeira fala de Deus lá em Êxodo 3,18 no Monte Sinai, o que é que Deus estava querendo que o povo de Israel fizesse quando saísse do Egito? Que sacrificasse ao Senhor. Se o povo de Israel sai do Egito sem as ovelhas e sem os bois, eles não poderiam atender a ordem que Deus tinha dado para Moisés. Ou seja, não haveria sacrifícios e nem holocaustos. Não haveria desvio da peste e da morte. O mal continuaria e atingiria. Faraó está possuído por Satanás. O Egito era o país mais místico, ocultista e cheio de magia negra daquela época. Então as trevas estão inspirando o faraó. Não, podem ir. Moisés, pode ir você, seus velhos, seus bebezinhos, suas esposas, filhos e filhas, jovens, todos. Deixem aí só as ovelhas e os bois. Você está compreendendo isso? Quem está entendendo, levante a mão. Sacrifícios e holocaustos trazem como primeiro benefício o desvio da peste e da espada. Sacrifícios e holocaustos são exigências do próprio Deus em favor dele mesmo. É uma proposição divina. Na 9ª praga, Faraó quer reter justamente o que seria oferecido para glorificar a Deus. O diabo não quer que Deus seja glorificado. Moisés entendeu ali. Moisés entendeu. Ele entendeu na hora, ele era um homem de Deus. Ele tinha discernimento espiritual, ele não era obtuso. Ele sabia o que estava por detrás daquela concessão do faraó. Ele sabia o que estava por detrás daquela intenção do faraó. Era uma intenção maligna, era uma armadilha, era uma cilada. Se o povo hebreu
não apresentar sacrifícios e holocaustos para Deus, eles serão consumidos pela espada e pela morte. Mas Moisés entendeu tudo na hora. Por isso que Moisés, com autoridade, falou para o faraó o que eu li para você aqui no início da mensagem, no versículo 25. Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque daquele gado, Moisés como é inteligente, daquilo que nós temos, é que iremos servir ao Senhor nosso Deus. Se o povo de Israel tivesse saído do Egito nessa hora sem o gado, o que eles apresentariam de sacrifícios e holocaustos para Deus? Não teriam nada para apresentar. Moisés disse, não, é daquele gado que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá no Sinai. Faraó então resiste, não deixo. É aí que entra a história do cordeiro. Moisés, eu já sabia que o faraó ia fazer tudo isso. Mande que cada família, cada casa pegue o cordeiro mais perfeito do rebanho, sem defeito, sem mancha, o melhor do rebanho, sacrifiquem à tarde, peguem o sangue desse cordeiro, passem no batente das portas de cada casa, porque à meia-noite eu vou entrar no Egito. E vendo eu o sangue na porta, no batente, no madeiro, passarei por cima da casa. Mas a casa que não tiver a marca do sangue, eu vou entrar ali e haverá morte. Inclusive no palácio do faraó. Olha aqui, gente, olha aqui. Foi aqui nesse momento que vai entrar o maior de todos os holocaustos. O cordeiro. Deus dizendo, façam assim para livrar da peste e da morte. É aqui que vai vir a 10ª praga. Mas por que Moisés disse para o faraó, ô faraó, tu também darás sacrifícios e holocaustos para que apresentemos ao Senhor nosso Deus? Por que Moisés disse isso? Faraó não era da religião de Moisés. Faraó não era hebreu, ele era egípcio. Faraó não servia ao Deus dos hebreus. Mas por que Moisés está dizendo, tu também darás sacrifícios e holocaustos que apresentemos ao Senhor nosso Deus? Por que Moisés disse isso para Faraó? E por que Faraó teria de apresentar também seus sacrifícios e holocaustos? Porque Faraó também foi encontrado pelo Deus dos hebreus. Toda pessoa que é encontrada pelo Deus dos hebreus tem esta obrigação. Eu vou desenvolver isso melhor com você, mais profundamente. Vou fazer você entender agora. Quando Deus se materializou aqui nesta terra, gerando-se a si mesmo no ventre imaculado da Virgem Maria, ele nasceu como homem. Deus homem. Deus se fez homem. E ele viveu esta vida santa sem pecado, realizando sinais, prodígios, maravilhas, como nunca ninguém havia feito antes, nem Moisés. E ele guarda-se a si mesmo, como oferta de sacrifício e holocausto. O Deus dos hebreus se fez homem, nasceu como hebreu, parecia um hebreu, mas era Deus, o Deus dos hebreus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aos 33 anos e meio de idade, este Deus que nasceu como hebreu, é julgado, e mesmo sendo declarado inocente em 7 tribunais, foi torturado e crucificado.
às 9 horas da manhã, ele foi levantado entre o céu e a terra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali. Seu sangue escorrendo no madeiro para livrar da peste e da morte. Sobre a cabeça do Deus dos Hebreus, Jesus, Pilatos escreveu uma placa em 3 línguas. Em latim, que era a língua do Império Romano. Em aramaico, que era a língua falada pelos hebreus na época de Jesus. E em grego, que era a língua erudita, a língua clássica, a língua sofisticada, a língua dos inteligentes, da nata, a língua da elite. Em 3 idiomas, escreveu-se a mesma frase. Mas em latim estava escrito assim: Jesus Nazarenus Rex Iudarium. A mesma coisa em aramaico. A mesma coisa em grego. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quer uma tradução mais direta? Yeshua quer dizer Deus Salvador. O nome hebraico de Jesus é Yeshua. Deus Salvador, o Rei dos Hebreus. Ele é o Deus dos Hebreus. O Deus dos Hebreus te encontrou. Não é você que encontra Ele, é Ele que te encontra. Eu quero que você, meu amigo, minha amiga, minha amada, meu amado, vá comigo agora no Evangelho de João. Vamos lá para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. O Deus dos Hebreus, Yeshua, Deus Salvador, aquele que nasceu hebreu. Reclamaram com Pilatos: "Oh, Pilatos, muda essa placa. Não escreva Yeshua, Rei dos Judeus." Mas que ele disse: "Sou o Rei dos Judeus." O Pilato disse: "O que eu escrevi, escrevi. Está escrito, acabou." Pilatos tinha autoridade para escrever aquilo, mas foi usado por Deus. Jesus é o Deus dos Hebreus, e Jesus disse assim, ó: "Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós." Em outras palavras, não é você que me encontra, sou eu que te encontro. Sou eu que te acho. Eu sou o Deus dos Hebreus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. É muito bom, não é? É muito bom. O Deus dos Hebreus te encontrou. Você que foi encontrado pelo Deus dos Hebreus, você pode até falar: "Não sou da tua religião, pastor." Faraó também não era da religião de Moisés. Mas Moisés, com autoridade, disse: "Tu também darás sacrifícios e holocaustos para que apresentemos ao Senhor nosso Deus." Preste atenção nisso. Preste atenção que eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Você vai mergulhar comigo nessa palavra. Toda pessoa que foi encontrada pelo Deus dos Hebreus: "Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós." Toda pessoa tem que ter um coração aberto e disposto para apresentar a Ele também sacrifícios e holocaustos. E eu já sei o que muitos estão pensando aí. Me acompanhe com paciência por enquanto. Depois você vai tirar as suas conclusões. Você tem que apresentar a Ele sacrifícios e holocaustos. Por quê? Porque Ele é o Deus dos Hebreus que te encontrou. Foi Ele que te achou. Segundo motivo, porque Ele é digno disso. Vamos em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9.
Todo o céu reunido cantando diante de Jesus e canta assim, eu só sei a letra, eu não sei a música. E cantavam um novo cântico dizendo, olha a letra da música, só a letra. Um dia nós vamos ouvir essa música também. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o segundo motivo. O Deus dos Hebreus não apenas te encontrou, mas Ele te comprou. Ele te comprou. Ele pagou um alto preço. E Ele tem um plano grande com você, de fazer rei e sacerdote, e ajudá-la a governar esta terra. Olha só, o Deus dos Hebreus te encontrou e te comprou. Ele é digno de receber tudo isso. Terceiro motivo pelo qual você deve apresentar sacrifícios e holocaustos para Deus, é porque Ele te livra da peste no seu corpo, na sua saúde. Profeta Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras todos nós aqui já fomos sarados. Oh glória, Ele te livra da peste na saúde. Ele é digno de receber tudo isso de você. Quarto motivo, Ele te livra da espada, do prejuízo na sua vida financeira, na sua vida material. O Egito foi totalmente arrasado. O faraó perdeu tudo. Mas é este Deus dos Hebreus que te livra da espada, que te livra da miséria, que te livra do sofrimento, que te livra das dívidas, que te livra da ruína, que te livra do caos. Quando você entra através de Jesus, uma coisa extraordinária acontece, inclusive na sua vida material, porque Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens, pastos verdejantes. Sim, pastos frutíferos, águas tranquilas. Entre por mim. Ele te livra da espada, Ele te livra da ruína, Ele te livra da falência, Ele te livra do fracasso. Quinta coisa pela qual você deve apresentar a Ele sacrifícios e holocaustos, porque aqui nesta terra Ele te faz entrar em grande abundância e prosperidade, mas futuramente te fará entrar na Canaã celestial. Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados e santos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Ele é digno, porque Ele te abre a Canaã celestial, inclusive. Sexta coisa pela qual você deve apresentar para Ele sacrifícios e holocaustos, porque além de Ele fazer tudo isso, Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Moisés bradou para Faraó com autoridade: o nosso gado irá conosco também, nenhuma unha ficará. Você já abriu mão do teu filho para o traficante? Você já abriu mão da tua filha para as drogas?
Você já abriu mão do teu marido para o álcool? Você já abriu mão da tua mulher por causa de um vício? Você está conformado, conformada? A vida é assim mesmo. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde. Não, de jeito nenhum. Quem tem o Deus dos Hebreus nunca perde. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nenhuma unha ficará. Diga isso, nenhuma unha ficará. E finalmente a sétima coisa pela qual você deve apresentar a Ele sacrifícios e holocaustos e honrá-lo, é porque Ele te livra da morte e morte eterna. Ele disse: quem crê nas palavras que eu digo e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele te livra da morte, Ele é digno de receber isso. E mais, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, ele diz para aquele apóstolo João que está caído, sem forças, velho, não suporta a glória de Jesus, é resplandecente mais do que o sol. Jesus põe a mão sobre João e diz: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Fui morto, mas eis aqui. Olha para mim, João, eis aqui. Estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e as chaves do inferno. Você tem que servir este Deus, porque só Ele tem nas mãos as chaves da morte e a chave do inferno. Só Ele pode trancar o inferno para que você não entre. Só Ele pode trancar o reino da morte para que você não entre. Agora em Apocalipse ainda, capítulo 5, eu quero que você vá comigo no versículo 11. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E olhei, João está olhando, maravilhado, ele está vendo cada coisa. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto. Como é que ele foi morto, gente? Como é que ele foi morto? Sacrificado na cruz. Digno é o cordeiro que foi morto, a sua oferta cruenta, doendo muito, sangrando até o fim. Digno é o cordeiro que foi morto, ó benefício do sacrifício e holocausto. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. São 7 bênçãos. Ele já tinha todo o poder. Ele sempre teve toda a riqueza. Aliás, havia aberto mão delas para descer aqui na terra e parecer apenas um carpinteiro. Ele disse: está aqui quem é mais sábio do que Salomão. Ele sempre teve toda a sabedoria. Ele sempre teve toda a força, porque os demônios caíam diante dele. Ele sempre teve toda a honra, toda a glória. A Ele nós devemos todas as nossas ações de graças. Mas Ele é digno de receber mais. É digno. Por quê? Porque Ele foi o sacrifício. Ali, apresentou-se a si mesmo como um sacrifício. Sangrou, doendo muito, sangrou até o fim. Sua pele queimava, sua carne ardia, mas antes de expirar, ele se torna um holocausto. Antes do último suspiro, ele se torna um holocausto. O que é o holocausto? É quando a oferta
depois de ter sangrado até o fim, ela é queimada. E Jesus, para se consumir a si mesmo, ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o espírito saiu do corpo, a cabeça tombou, na cruz estava o sacrifício, mas o holocausto, o espírito inteiramente, ele se entregou para o Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial. Quando você faz isso, você tem o direito de receber todas estas coisas. Continuando aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder. Por quanto tempo? Não é só por um mês, não é só por um ano, não é só por uma vida. Durante quanto tempo? Para todos sempre, amém. Vamos aplaudir e glorificar aquele que vive para sempre. Nós vamos servi-lo para sempre, amém. Aí, amados, agora preste atenção. Muita gente diz assim, e geralmente são pessoas que falam até com ingenuidade por falta de conhecimento da palavra. Por não conhecerem as Escrituras, erram. Muitos dizem assim: mas espera aí, sacrifícios e holocaustos não. Jesus já fez o sacrifício e o holocausto por nós. E a pessoa confunde as coisas, está totalmente equivocada por falta de conhecimento da palavra. Preste atenção, vamos voltar para o Egito. Nona praga, escuridão total. Faraó disse: não, o gado fica. Deus diz: Moisés, eu já sabia que o faraó ia fazer isso. Escolha um cordeiro, um para cada casa, um para cada família. Tem que ser um cordeiro perfeito, puro, sem nenhuma mácula. Tem que ser um cordeiro imaculado, o melhor de cada rebanho. Sacrifiquem à tarde. E você sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele morreu às 3 horas da tarde. Deus diz: sacrifiquem à tarde, peguem o sangue e passem no batente das casas, no madeiro. O cordeiro lá no Egito era uma figura do que o próprio Deus faria como sacrifício e holocausto por nós. Mas lá no Egito foi por causa do sacrifício e do holocausto do cordeiro que todos eles foram livres da morte. Quando o Senhor entrou no Egito, a casa que tinha a marca do sangue ficou livre, escapou da peste, da praga, da morte. Deus fez isso. O povo é liberto, porque até no palácio do faraó, o herdeiro do trono do Egito está morto. O faraó perdeu tudo. O faraó não quis ouvir o homem de Deus. Moisés disse para ele: tu também darás sacrifícios e holocaustos para que apresentemos ao Senhor nosso Deus. Se Faraó tivesse feito isso, o Egito não tinha sido arrasado, a economia do país não tinha falido, a agricultura não tinha acabado, a pecuária não tinha sido extinta. E mais, se Faraó tivesse feito o que o homem de Deus mandou ele fazer, o filho dele não teria morrido. Todo aquele mal teria sido evitado. Mas preste atenção. Quando Deus mandou Moisés e todo Israel passar o sangue do cordeiro no batente das casas, ali houve o livramento total, inclusive da escravidão. Naquela mesma noite o povo sai em miríades do Egito, levando tudo que tem, inclusive o gado, que será apresentado para Deus como sacrifício e holocausto. Eles saem com tudo,
saem com tudo. Mas para onde eles vão? Para onde eles vão quando saem dali? Igreja, você já leu a palavra? Para onde eles vão quando saem do Egito? Para o deserto, mas para onde? Para onde? Para o Sinai. O que Deus tinha falado para Moisés? Eu li Êxodo 3,18, Moisés, vocês vão me apresentar sacrifícios e holocaustos, aqui. Mas o cordeiro já tinha sido morto no Egito. O cordeiro no Egito já tinha livrado da morte e da peste. Já deu a libertação para o povo de Deus. São coisas diferentes. Eu quero no Sinai que o povo me faça sacrifícios e holocaustos. Você pensa que o diabo que estava incorporado em Faraó se sentiu derrotado? Ele foi junto. Chegou lá, falou para o povo, não, Moisés está demorando muito, 40 dias e noites lá no Monte Sinai, ninguém sabe se ele está vivo ainda. Vamos fazer uma coleta aqui, pegar braceletes de ouro, brincos de ouro, colares, pendentes. Vamos fazer o bezerro de ouro, o Deus que nos tirou do Egito. E ao invés de ofertarem, de sacrificarem, apresentarem holocaustos para Deus lá no Sinai, eles apresentaram para o diabo. A palavra de Deus, o próprio Moisés escreveu isso. Sacrifícios apresentaram aos demônios, não para Deus. São coisas diferentes. O cordeiro no Egito livrou da morte e libertou da escravidão. Mas Deus quer sacrifícios e holocaustos. Pastor, isso foi no Antigo Testamento. No Novo também. Quero que você vá comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. A minha tradução diz assim: conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Muitas traduções estão escritas, conhecemos o amor nisto. Quem tem uma tradução assim, levante a mão. É a mesma coisa. Pessoa que não quer dar a vida pelo Evangelho, que não quer fazer sacrifícios e holocaustos para Deus, que não quer ser uma oferta viva, ela não tem o verdadeiro amor de Deus. A pessoa fica com aquela desculpinha: Jesus já morreu por mim, Ele já se sacrificou por mim, não precisa me sacrificar. Aí vai ver a casa da pessoa, essa pessoa que não se apresenta como oferta viva para Deus, que não sente doer na carne o sacrifício. Pessoas que nunca enfiaram a mão no bolso para valer, ou enfiaram a mão na conta bancária, ou pegaram o que tinha para valer, para doer, para sangrar, para sofrer um sacrifício e dar para Deus. Pessoas que nunca fizeram isso, vai ver como é que está a casa da pessoa, vai ver como é que está as finanças da pessoa, vai ver como é que está a saúde da pessoa, porque ela não tem livramento nem da peste e nem da espada. Faraó perdeu tudo. Por que Faraó não ouviu o homem de Deus quando o homem de Deus falou? O filho dele ficaria vivo. Por que ele não ouviu o homem de Deus logo na primeira vez? O Egito não teria sido arrasado, a economia não teria sido combalida. A resistência de um coração sem amor. Cristo deu a vida por nós, como sacrifício e como holocausto. E nós temos de dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Nisto conhecemos o amor. A pessoa que não tem amor, ela resiste, ela tem aquele coração duro, igual do Faraó. Ela não glorifica a Deus através dos seus sacrifícios e holocaustos. Preste atenção, preste atenção. Felipe, cadê o Felipe? Corre, meu filho. Você está pensando que é meu aniversário, não é não, tá?
Daqui essa para mim, né? É? Tá bom, meu filho, tá bom. Você pensa que eu vou ter infância, é? Deixa eu deixar um pouquinho mais alto para não ficar na minha cara. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Daqui a outra. Mas eu quero só uma. Eu quero só uma. E aqui também só quero uma. Pode ser? Quero só uma aqui. Só uma. Olha aqui. Felipe, segura o microfone para mim. Eu tenho que fazer tudo aqui. Felipe, segura o microfone. Olha aqui. Tá vendo essas duas bexigas aqui, ó? Tá vendo? Mas eu quero que abram seus olhos espirituais. Essas bexigas são da mesma cor? São. São muito parecidas, não são? Praticamente o mesmo tamanho, não? Olha essa bexiga aqui, ó. Essa daqui. Essa bexiga aqui, ó. Vou falar bastante coisa boa para ela, fica ouvindo. Essa bexiga representa você, preste atenção. Quer dizer, eu espero que não represente você, né? Representa alguém. Mas eu vou dizer bastante coisa boa para essa bexiga aqui. Olha, você vai vencer. Você vai para as maiores alturas. Você vai subir. Você vai conseguir. A vitória é sua. Essa outra bexiga aqui está ouvindo as mesmas coisas, ó. O que eu estou falando para essa, a outra está ouvindo também. Falei um monte de coisa boa, né? Falei, não falei? Você vai subir, você vai para as maiores alturas, vamos lá! Subiu? O que aconteceu? Mas eu falei tanta coisa boa para ela, deixa eu tentar de novo, põe aqui, vou tentar outra vez. Olha, você vai subir, você vai vencer, você vai conseguir, a vitória é sua, você vai para as maiores alturas, vai, vai! Essa ouviu as mesmas coisas. Essa daqui ouviu a mesma coisa. Olha como ela está, ó. Olha como ela está, ó. Opa! Ouviu as mesmas coisas. Está querendo subir. Essa outra aqui representa o ouvinte, que é praticante da palavra. Aquela que não sobe, não é o praticante da palavra. Porque aquela que não sobe, a gente fala assim, faça a campanha de oração. Vem aqui 7 quartas e 7 domingos. Não vem, ou vem uma vez ou outra. Falta, não leva a sério. Essa aqui não, ó. Toda quarta e todo domingo está aqui, não falta nenhuma vez. Falamos para as duas, põe aqui na minha frente. Você tem que ser dizimista e ofertante fiel. Essa ouviu, essa ouviu. Essa aqui fala, tá bom, mas ela não dá o dízimo, solta aí. Essa daqui ouviu e traz o dízimo. Olha lá, traz o dízimo. Ei, beleza. Mas trouxe também a oferta alçada igual ao dízimo. Opa! Não é? Traz a bexiga aqui. Ó, você ouviu a pregação hoje? Entendeu a diferença entre sacrifício e holocausto? Faça um sacrifício para Deus. Faça um holocausto para Deus. Faz. Faz. Ia fazer. Não deu. Essa aqui vem e faz, ó. Aí, ó. Hã? Você está vendo a diferença? Espera um pouquinho. Vou trazer você aqui só para explicar uma coisa. Não, não trago não. Tá gostando daquela altura. Segura aqui, Felipe. Eu estou com o braço já cansado, meu filho. Segura aqui. Fica aí, fica aí. Olha aqui. Preste atenção. Da outra. Qual? Qual a diferença entre essa e aquela? Qual a diferença? Obediência. Conteúdo, compromisso. Sabe como esta pessoa é? Igual o faraó. Você está entendendo a diferença? Moisés tinha o cuidado de fazer conforme tudo que está na palavra de Deus. Olha como a pessoa vai subindo.
Agora a pessoa nunca sobe. E o que é pior, na casa dela, sempre tem gente doente. Muita briga, muita discórdia, muito desentendimento, muita desunião. Essa pessoa aqui que ouve, pratica e obedece, essa pessoa tem saúde. Está sempre recebendo cura, libertação, livramento. Essa outra aí, ó, está perdida por aí. Está perdida por aí, ó. Está perdida por aí. E fica reclamando, e fica murmurando. Poxa, só o outro que é abençoado. Só o outro que recebe milagre. Só o outro que tem vitória. Só o outro que tem uma família feliz. Só o outro que tem saúde. Ah, Deus não me ama. Deus só ama aquele lá. Quem está entendendo, levante a mão assim bem alto. Mas claro que isso é impossível. Eu sou neto de pastor. Quando eu era criança, eu ia para a igreja. Sabe como eram as igrejas? Paupérrimas, miseráveis até. Frequentada por gente paupérrima, miserável até. Quando a igreja precisava fazer qualquer coisa, era um sofrimento. A igreja nunca tinha dinheiro para nada, para nada. E os membros tudo doentes, os membros tudo fracos, os membros só sofrendo miséria, necessidade. Eu peguei essa época, viu? Meu avô, meu pai foi pastor também. Eu conheço essa história. E foram aqueles antigos que ficavam dizendo: não, Jesus já se sacrificou por nós. Viu? Não temos que fazer sacrifício nenhum mais. Isso é coisa de gente que tem um coração igual ao do faraó. Desculpe eu falar, não leva mal não, viu? Você que fica nessa doutrina, não, imagina, não vou fazer oferta nenhuma, sacrifício nenhum, holocausto nenhum. Jesus já se sacrificou por mim. Você está confundindo e misturando as coisas. Já te mostrei, no Egito o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi para o batente das portas, livrou da morte. Mas Deus quer o povo lá no Sinai, honrando ele com sacrifícios e holocaustos. O faraó tentou impedir, sabe por quê? O diabo tenta impedir, sabe por quê? Porque o diabo quer te manter escravizado nessa miséria que você se encontra, nesse sofrimento financeiro, nesse sofrimento conjugal, familiar, espiritual, nesse tormento em que você vive. O diabo quer te manter debaixo de um jugo de servidão para você blasfemar de Deus. Ah, só o outro é abençoado, eu não. Deus não gosta de mim, Deus só gosta dos outros. Não, Deus ama você, Deus te ama tanto que Ele está enviando esta palavra poderosa. Sirva ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e tu verás o poder do Deus dos Hebreus, este Deus que está vivo, que tem todo o poder no céu e na terra. Você vai viver esta experiência gloriosa de servir este Deus em espírito e em verdade. Chega desse negócio de ficar amando a Deus só de lábios. Olha o que o apóstolo João escreveu aqui, ó. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Viu? Tem muita gente querendo servir a Deus só de língua, só de palavra, mas não tem obras e nem verdade. Essa é a diferença. Vamos ficar todos de pé agora. Há uma revelação poderosa aqui, queridos. Há uma revelação poderosa nesta palavra. E eu sou prova viva disso. Sou prova viva disso. Quando eu fiz 14 anos, fui estudar à noite e trabalhar de dia na General Motors. Estudando à noite e convivendo com outras pessoas, aprendi a fumar. Fui conhecendo o mundo. Fiquei no mundo até quase os 21 anos de idade. Aí me converti.
Me converti e durante 2 anos minha vida espiritual estava ótima. Não fumava mais, não tinha mais vícios. Ia para a igreja na quarta, na sexta, no domingo de manhã, no domingo à noite. No sábado ia distribuir panfleto, evangelismo. Minha vida espiritual estava ótima, batizado com o Espírito Santo e com fogo, falando em línguas. Mas na segunda-feira eu contava as moedinhas para pegar ônibus, porque naquela época não tinha vale transporte não. Contava as moedinhas para pegar ônibus. Na hora do almoço ia procurar o lugar mais barato para comer. Minha vida financeira era uma desgraça. Meu Deus, por que o Senhor não me abençoa? Já não faço mais coisas erradas, estou na tua casa, quando não tem vigília eu estou lá. Quando tem oração no monte eu estou lá. Por que o Senhor não me abençoa? Ficava perguntando. Perguntei tanto que um dia Deus mandou a resposta através do tesoureiro da igreja. Não foi através do pastor, não. João Ribe, você já é dizimista? E eu respondi, porque já estava pronta a resposta. Não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E o tesoureiro falou, engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista. A resposta veio, mas eu não acreditava. Será? Aí ficava reclamando, era uma bexiga caída, ó. Aliás, eu era uma bexiga murcha. Uma bexiga murcha, não tinha ânimo para nada. Não tinha carro, não tinha casa própria, morava num quarto e cozinha, pagava aluguel. Essa era a minha vida financeira. Mas salvo, viu? Salvo. Batizado com o Espírito Santo. Militante na obra. Dedicado à igreja. Mas fracassado. Fracassado. Foi na entrega do meu primeiro santo dízimo que, ó, Deus fez isso aqui. Virei diretor de arte em 1 semana. Meu primeiro dízimo foi 193,80. Meu segundo dízimo no mês seguinte foi 3.200. O dízimo. O dízimo. Viu? Virei diretor de arte, mais tarde virei dono de estúdio, mais tarde virei dono de agência de propaganda. Meu filho, minha filha, eu sei o que é. Sei o que é. Coração duro. A pessoa tem medo. Fica ali, fica lá embaixo, só rastejando e reclamando. Poxa, eu não tenho dinheiro para nada. Meu dinheiro não dá para nada. Você vê? Eu ganhava, naquela época, 1938, para que Deus queria 193,80 de um miserável como eu? De um pobre como eu. Deus queria fidelidade. Deus queria uma pessoa servindo Ele de verdade. Não servindo só de boca, não servindo só de lábios. Tem que ser dizimista fiel, ofertante fiel. Você pensa que o fato de Jesus ter morrido por você na cruz do Calvário te isenta de apresentar sacrifícios e holocaustos? Eu nunca vou esquecer, resumindo a história, quando comecei a me dedicar só para a igreja, que eu fui me desfazendo do meu patrimônio, eu tinha um bom patrimônio e fui investindo tudo na igreja e a paz e vida não dava certo, fracassava tudo. Eu não me esqueço quando eu só tinha uma casa e aquela casa eu vendi e todo o dinheiro foi para a obra. Demorou meses para aquele dinheiro acabar, mas era todo o dinheiro que ainda restava na minha vida. Vendi a última casa que eu tinha e pus na igreja o dinheiro. E mês a mês aquele dinheiro foi diminuindo, diminuindo, até que um dia acabou. Quando acabou o dinheiro, a igreja continuava vazia, não tinha nada. Tinha fracassado, pensei eu. Pensei que eu tinha chamada para pregar e eu não tenho, me enganei. E agora? Fui dormir. Naquela noite, o Senhor me apareceu em sonho. E Ele veio andando na minha direção com os braços abertos e sorrindo para mim. Lembro perfeitamente até hoje. E Ele veio andando na minha direção e tinha um tesouro vivo na altura dos joelhos. E conforme Ele andava, aquele tesouro andava com Ele, se movia e brilhava muito.
Eu sei que a gente sonha colorido, porque eu vi o dourado, eu vi pedras verdes, vermelhas, eu vi muitas cores, cintilava, brilhava. Ele chegou na minha frente, sorriu e disse: você está vendo tudo isso? E eu, estou vendo. Acenei com a cabeça. E ele disse: tudo isto é teu, porque tu não me negaste nem aquela casa da Zona Leste. Aquilo foi o holocausto, viu? Primeiro eu sacrifiquei a última casa que eu tinha, vendi por $80 mil. Não era muito dinheiro não, mas era tudo que eu tinha ainda. $80 mil foi o sacrifício, eu vendi. Pus na igreja, mas o dinheiro foi gastando aos pouquinhos. Quando acabou o último dólar, foi o holocausto, consumiu tudo. Foi o holocausto, consumiu tudo, não sobrou nada. Pastor João Ribe, tem que pagar essa conta. Eu falei: pega dos $80 mil. Pastor João Ribe, não tem mais $80 mil. Como não tem mais? Pastor, já foi tudo. Acabou? Meu Deus, e agora? Agora? Agora o holocausto subiu lá na glória. Eu sou testemunha disso. Ó. Deixa eu dar mais corda aqui. Ó. Quem diria, hein? Quem diria um pastorzinho de nada, um pastorzinho falido lá em São Paulo. Sabe qual é a igreja mais famosa em Moçambique? Hein? É a igreja que não tem templo. Sabe qual é a igreja que não tem templo? Pergunta lá para os moçambicanos. É a Paz e Vida. Viu? Ó, vai subindo. Um pastorzinho de nada está pregando na África. Obrigado. O Deus dos hebreus te encontrou. Não foi você que o encontrou, Ele que te encontrou. Não foi você que veio aqui, foi Ele que te trouxe aqui. Não é você que está falando, sou eu quem falo contigo, diz o Senhor. É Ele, é Ele, é Ele. E agora você precisa entregar a tua vida para Ele. Se render totalmente a Ele. Então vou fazer o convite, vou fazer o apelo. Quem aqui quer receber o Deus dos hebreus, o Deus Salvador? Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem. Eu quero entregar a vida para Jesus agora. Oh glória, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Todos que ergueram as mãos, venham para cá, saiam dos seus lugares. Pede licença e vem. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Venha se render ao Deus dos hebreus. Venha se render ao Senhor Jesus, o Deus Salvador, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais. Isso, vem, vem, vem. Quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja. Filho pródigo, filha pródiga, voltar para o Egito? Voltar para o Egito? Para comer cebola? Para participar dos manjares da impiedade? Das obras de feitiçaria e magia negra? Voltar a praticar as coisas erradas que você fazia antigamente? Meu filho pródigo, minha filha pródiga, o Deus dos hebreus te encontrou. Ele quer te levar para Canaã celestial. Há uma cidade eterna preparada para você. Você que está sem igreja, vem aqui para frente agora, para cá. Vem para cá, todos que estão sem igreja, todos os filhos pródigos, todas as filhas pródigas, vem para cá e vamos aplaudir ao nome do Senhor. Vem, não vai voltar para o Egito não. Teu lugar não é o Egito, teu lugar é na presença de Deus. O teu lugar é com o povo de Deus. O teu lugar está guardado ainda. O nosso Deus é fiel, vem para cá. Oh glória! Está vindo mais, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Quero chamar você que está fraco ou fraca na fé,
Pastor Jorimbe, eu quero viver esta fé viva, forte e poderosa. Eu quero servir a Deus em espírito e em verdade, não só de lábios e boca. Eu quero servir a Deus de verdade. Vem aqui para frente, vem para cá. Você que está fraco, fraca na fé. Você que está pensando em desistir. Você que está cansado, cansada. Você que está achando a caminhada longa demais. Eu te digo, hoje nós estamos mais perto do nosso objetivo do que quando demos o nosso primeiro passo. Jesus está às portas, o grande rei está voltando, e quem perseverar até o fim vai governar com ele. Oh glória, vem para cá, vem para cá. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Nenhuma unha ficará, nenhuma unha ficará. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Quero falar com as pessoas de língua portuguesa que estão me ouvindo em todo o mundo. Ouvintes de língua portuguesa em todo o mundo, pelo rádio ou pela internet. Onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio e se ajoelhe ao lado do teu computador. Pessoas que estão dirigindo, não precisam parar o veículo, querem entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, coloque a mão direita sobre o teu coração. Pessoas que estão em lotações, vans, em trens, em metrôs, quer entregar a vida para Jesus. Você que está num comboio, quer entregar a vida para Jesus. Então, em nome de Jesus, eu sei que você não pode se ajoelhar onde está. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está me ouvindo no teu celular, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, coloque a mão direita sobre o teu coração. Oh glória, oh glória. Nós vamos fazer esta oração agora. Eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Ubiratã Araújo. A igreja continue de pé e nós aqui vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra e eu quero tomar posse desta revelação e te servir em espírito e em verdade, não apenas de boca, não apenas de língua, não apenas de lábios, mas eu quero te servir com todo o meu ser. Agora, meu Pai, vem abençoar a minha vida, o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha saúde. Vem, Senhor, perdoar agora os meus pecados e renovar e aumentar a minha fé, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.